Dia 4, enchendo essa piscina com bolinhas de gel. A cada seguidor novo, eu vou colocar uma bolinha. Você quer ver essa piscina completamente cheia? Clica em repostar e marca a Coca-Cola para eles ajudarem a gente a encher essa piscina de vez. Agora só depende de você. Você quer ver essa piscina completamente cheia? Clica em repostar e marca a Coca-Cola para eles ajudarem a gente a encher essa piscina de vez. Agora só depende de você. Estou com 3.700 seguidores, então vou colocar 3.700 bolinhas aqui dentro. Eu só vou revelar...